Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Lussara Ribeiro, sou bibliotecária na Universidade de Brasília e também sou personal organizer. E tô aqui para falar um pouquinho sobre organização da informação pessoal. Organização é algo que eu me interesso há algum tempo. Então, tenho lido livros, feito alguns cursos e cada vez mais eu procuro incorporar na minha vida alguma pequena mudança, algum novo hábito, e eu vejo que com isso vou ganhando bons resultados. Então, eu espero que aqui hoje você possa pegar ao menos uma coisa, incorporar na sua vida, na sua rotina e com isso usufruir de alguns benefícios da organização. Tem gente que acha que a organização é uma espécie de dom divino, que ou você nasce com esse dom ou está condenado a viver uma vida bagunçada para todos sempre. Mas a boa notícia é que a organização, na verdade, é uma habilidade, como aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir, aprender uma nova língua. Se você tiver interesse, aprender algumas técnicas e colocar em prática, você vai desenvolvendo essa habilidade. Assim é com a organização. O importante é começar e não desistir. Eu, por exemplo, sempre fui apaixonada por agendas. Então, anos atrás eu ia na papelaria, comprava uma agenda bem bonita, com a capa assim bem inspiradora para o ano que ia começar. E aí começava ali janeiro, fevereiro, março e abril a coisa já ia ficando um pouco morna, até que chegava em julho ela já estava encostada em algum canto da minha mesa. E enfim, terminava o ano com mais da metade da agenda em branco. E isso se repetiu por muitos e muitos anos, até que eu aprendi a forma correta de utilizar a agenda, como eu deveria gerenciá-la no meu dia a dia. Aí só a partir disso é que a coisa começou a funcionar. Hoje vivemos uma era em que estamos inundados de informação e organizar-se nunca foi tão importante. Pensa bem, tanto de informação que chega até você, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É muita coisa, que chega por diferentes formas e por N canais. E a tendência é só piorar. E no meio dessa informação toda estão as nossas informações pessoais. Aquelas informações que cada indivíduo precisa gerenciar no seu dia a dia. Por exemplo, se você tiver um seminário para apresentar na próxima segunda-feira, se você não conseguir se organizar para fazer esse seminário, ou se você esquecer da data, ou se você se atrasar, quem é o maior prejudicado? Você, certo? Então, se você não gerenciar as suas informações, você será o maior prejudicado. Se você não gerenciá-las, quem vai gerenciar? E o que perdemos quando não nos organizamos? Geralmente, a pessoa que não se organiza desperdiça 3 preciosos recursos. O primeiro deles, claro, é o tempo. Quanto tempo você perde procurando coisas? Pode ser a chave de casa ou do carro, geralmente bem na hora que vai sair. Ou pode ser um documento importante que você precisa para resolver alguma burocracia. Ou até mesmo um arquivo que você baixou e não sabe se baixou no celular, se baixou no computador. Enfim, são inúmeras coisas que, se não organizarmos, faz a gente perder tempo no nosso dia a dia. Um outro recurso é o dinheiro. Muitas pessoas gastam rios de dinheiro pagando multas, juros,
porque perdem os prazos das contas ou perdem até mesmo os próprios boletos. E quem nunca foi no supermercado e comprou alguma coisa e quando chegou em casa descobriu que aquele item na verdade já tinha lá no fundo daquele armário? Pois é, são situações que com um pouquinho de organização poderiam ter sido evitadas. E por último, mais um recurso muito importante é a energia. Às vezes, sem perceber, você perde muita energia procurando coisas, pensando, tentando lembrar ou tentando não esquecer e se cansa com a cabeça cheia de prazos, pendências, tarefas, quando na verdade nada disso deveria estar aqui. David Allen, criador do método GTD, diz que a nossa cabeça ela foi feita para ter ideias e não para armazenar coisas. E é aí que a organização entra, permitindo que você tenha uma mente mais tranquila, uma rotina mais tranquila. Claro que isso não significa que você vai ficar na rede o dia todo sem nada para fazer, não é isso. Você vai continuar tendo suas coisas a fazer, mas elas vão ganhar mais fluidez, as coisas vão acontecendo sem tanto susto, sem tanta afobação, sem, por exemplo, sair de casa sempre atrasado, sempre em cima da hora, ou perder um compromisso, enfim, permite gerenciar melhor as coisas e fazer com que as coisas se desenrolem com mais suavidade. Tem gente que acha que organizar-se dá muito trabalho, mas na verdade todo o tempo e toda a energia que você investe na sua organização depois retorna para você. E é fácil no início? Não muito. Mas lembre-se, organizar-se é uma habilidade, então ela tem que ser construída. E principalmente nesse início, ela tem muito a ver com a incorporação de novos hábitos. E aí entra o nosso maior sabotador, nosso cérebro. Toda vez que a gente inventa de fazer uma coisa nova, nosso cérebro gasta muita energia. Toda vez que a gente sai do piloto automático, ele tem que trabalhar mais. Quem aí já tirou carteira de motorista sabe do que eu tô falando. Primeira aula de volante, inúmeras coisas para pensar. Bota o cinto, passa a marcha, olha no retrovisor. Nossa, é muita coisa. Mas com a prática e com o tempo vai ficando natural. Você depois dirige e nem pensa mais sobre isso, o que também é meio perigoso. Mas assim é com a organização, né? Com o tempo, o seu sistema de organização ele vai rodar de um jeito muito natural. Claro que isso não significa que você não vai precisar mais fazer esforço. Na verdade, para sua organização estar sempre em dia, você precisa todo dia investir um pouquinho de tempo para manter tudo em ordem. Ok, Lussara, eu tô ciente que eu preciso me organizar, eu quero me organizar, vou me esforçar, mas por onde começar? Como criar um sistema de informação pessoal? Primeira coisa importante a entender é que existem diferentes tipos de informação. E para cada tipo de informação você vai precisar de uma ferramenta diferente. Muitas vezes as pessoas saem comprando uma agenda, uma caderneta ou baixam um aplicativo no celular e às vezes sai colocando tudo de qualquer jeito, em qualquer lugar, às vezes tudo junto e misturado. Enfim, vira uma bagunça que acaba não funcionando muito bem. Hoje eu vou apresentar 3 tipos de ferramentas que formam um sistema básico de informação pessoal. O seu sistema ele vai ter a complexidade que você desejar.
Você vai aprimorando com o passar do tempo e vai depender muito da sua rotina, do momento de vida em que você se encontra. Mas essas três ferramentas que eu vou apresentar agora são essenciais: uma agenda, um gerenciador de tarefas e um gerenciador de notas e arquivos. Eu escolhi exemplos de três tipos de ferramentas para ilustrar melhor essa aula. Elas são digitais, são gratuitas e o melhor, são multiplataformas. Então você pode acessar no seu smartphone e ao mesmo tempo no computador, enfim. O importante aqui é você entender a lógica da organização. Porque entendendo essa lógica, você vai poder utilizar qualquer ferramenta que você quiser, inclusive as analógicas. As que irei apresentar aqui ficam como sugestão, principalmente se você está começando agora e não faz ideia do que usar. Outro ponto importante é não gaste muito tempo e energia procurando a melhor ferramenta. A melhor ferramenta é aquela que não cria obstáculos. Então escolha uma, se dê um tempo de adaptação, claro, e se tudo estiver correndo bem, sem grandes dificuldades, é porque a ferramenta deu certo. Então vamos para a nossa primeira ferramenta, a agenda. Se você não utiliza nenhuma ferramenta de organização, começar a usar uma agenda já vai te trazer grandes resultados. E o que colocamos na agenda? Colocamos informações que têm um dia e um horário específico para acontecer, como uma consulta médica, uma prova, um trabalho que você tem que apresentar. Tudo isso vai num dia e horário certo. Bom, também colocamos informações que não tem necessariamente um horário para acontecer, mas tem um dia certo, como aniversários. Você precisa, naquela data, lembrar de dar parabéns para o seu amigo. Ou contas a pagar. Então, por exemplo, se sua conta de telefone celular vence todo dia 3, você até pode pagar antes, mas aquele dia 3 ali precisa ser o limite. Depois disso, lá vem multa. E como organizamos isso na agenda? Bom, como eu já falei anteriormente, eu vou trazer aqui sugestões de ferramentas, né, para ilustrar melhor a aula e para ficar como sugestão caso você ainda não utilize nenhuma ferramenta. Mas saiba que há uma infinidade de opções. Né? No caso das agendas, eu vou trazer aqui a agenda do Google, mas aí existe, né, o calendário do Outlook, nos celulares, tanto o Android como o iPhone tem seus aplicativos de calendário. Enfim, a escolha vai ser muito pessoal. Eu trouxe aqui o Google Agenda, que é uma agenda que qualquer pessoa que tenha um e-mail do Google tem acesso, é só começar a utilizar, gratuita. Você pode acessar tanto do seu aplicativo no celular, como de qualquer computador com internet. Aqui no Google Agenda, eu posso ter, inclusive, mais de uma agenda. Então, eu posso fazer uma agenda só para deixar os meus eventos. Eu posso, por exemplo, fazer uma agenda para colocar aniversários, ou uma só para lembretes. Para cada agenda dessa, eu posso atribuir uma cor, então fica algo bem visual, né? Eu olho aqui no laranja, eu já sei que é o aniversário de alguém. Eu olho para o roxo, eu já sei que é algum lembrete, algum tipo de lembrete que eu coloquei ali para aquele dia. Então fica bem legal. Claro que você precisa utilizar com moderação, né? Se ficar muito colorido, aí ao invés de facilitar, você pode complicar. Lembrando que tem que ser prático, senão a organização ela não vai funcionar. O Google Agenda ele dá aqui
algumas opções de visualização. Então, essa é a visualização que eu consigo ver o mês inteiro, mas eu também posso escolher outros tipos de visualização. Eu posso querer ver só o dia, né, em que eu estou, ou a semana, né? Essa particularmente é a que eu prefiro, porque ela me dá uma noção geral da semana, né? Tanto o que já passou, quanto o que vem pela frente, né? Nos próximos dias. Então, eu gosto de trabalhar sempre com essa visualização. Então, como a gente já viu, na agenda a gente vai colocar informações que tem uma data e uma hora certa para acontecer, né? Como uma consulta médica, uma reunião, uma aula, né? Então ela vai ter ali aquela data e hora. Mas também tem as informações que não tem uma hora certa para acontecer, né? Ela tem uma data, como um aniversário, vencimento de uma conta, mas não é algo que eu preciso lembrar naquele dia, mas não tem uma hora específica, né? Naquele dia ali, 1º de setembro, eu tenho que lembrar que é o aniversário de alguém e em algum momento do dia eu vou ligar ou vou mandar uma mensagem. Então eu posso gerar esse evento aqui, eu deixo ele marcado aqui no Google Agenda como um evento de dia inteiro, né? Então ele não vai ter uma hora ali, né? Quando eu crio aqui um evento, ele me dá a opção de adicionar ou não um horário. Então, nesses casos, eu não adiciono, e aí o que acontece? Ele fica aqui no topo do dia. Então, nesse dia, eu preciso lembrar, né, se eu já não paguei, eu preciso lembrar que eu preciso pagar o aluguel, né? Mas aí esse pagamento eu vou fazer ao longo do dia, né? Não tem uma hora certa para fazer aquilo. Outro recurso bem importante aqui nas agendas digitais é que eu posso pedir para repetir um evento. Então, no caso, o aluguel, ele não vai vencer apenas esse mês, né? Todo dia 2 de todo mês, eu preciso lembrar de pagar o aluguel, né? Então, aqui, quando eu adiciono esse evento, eu peço para que ele seja um lembrete mensal todo dia 2, né? Então, aqui, quando eu crio um evento, pode ser o vencimento de uma outra, por exemplo, plano de saúde, né? Então, eu quero que ele me lembre, eu posso ir aqui, mais opções. Então, eu vou deixar marcado aqui como dia inteiro, para ele ficar lá em cima, né? Aqui, eu já marco como um lembrete, né? Eu marco aqui em que agenda que eu quero incluir esse evento, então eu vou colocar aqui como um lembrete. E aqui ele me dá a opção se eu quero ou não repetir, né? Isso é um evento que vai acontecer só esse mês ou ele vai acontecer mais vezes? Então, como é uma conta que todo mês eu preciso lembrar de fazer, então aqui eu vou configurar para ele se repetir todo mês. Aqui já tem algumas opções, caso nenhuma delas se aplique, eu vou aqui em personalizar. Então, eu quero que ele se repita uma vez todos os meses. E aí ele já me dá aqui, mensal no dia 2. Então, todo dia 2, ele vai me lembrar, né, vai ter esse lembrete. E aqui eu decido quantas vezes eu quero que ele se repita. Se eu deixar nunca, ele vai se repetir, né, sem um limite de data. E aqui eu posso colocar, por exemplo, meu aluguel, meu contrato de 12 meses. Então, eu posso colocar aqui 12 ocorrências, ele vai se repetir aí por um ano, e aí depois eu posso
incluir novamente esse lembrete ou não. Então, eu coloco aqui concluir e peço para salvar. E aí, o meu lembrete vai ficar aqui em cima, né? E ele vai se repetir todos os meses. Então, eu coloquei aqui em setembro, em outubro, dia 2 de outubro, já vai estar lá o meu lembrete, eu não preciso incluir novamente, ou ter que lembrar novamente de incluir esse lembrete. Todos os meses eu vou ser lembrada disso. Se eu tiver aqui no dia 2, eu já apaguei essa conta. Então, eu posso entrar aqui e eu posso simplesmente colocar aqui um OK. Eu salvo, ele vai me perguntar se eu quero salvar isso. Toda vez que eu coloco uma recorrência e eu modifico, ele vai perguntar se é só esse evento ou nos outros. Como é só esse dia, eu clico aqui em OK. E aí, quando eu olhar aqui novamente, eu já vou visualizar que eu já apaguei essa conta, né? Se você quiser também, você pode excluir, né? Mas eu prefiro deixar aqui marcadinho, porque semana que vem eu olhar, será que eu paguei o aluguel? Rapidamente eu venho aqui e vejo, ok, então isso aqui foi pago. Bom, a gente marcou aqui nosso evento de dia inteiro, mas e se a gente quisesse marcar um evento que tem uma data e uma hora certa para acontecer? Também é muito simples, você vem aqui, vamos supor que você tem uma reunião do trabalho segunda-feira, 10 horas. Então, eu posso colocar aqui, reunião do trabalho. Quando eu venho aqui em mais opções, ele me dá outros recursos. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma notificação, que aí 30 minutos antes eu vou ser lembrada daquele evento. Eu posso selecionar aqui em qual agenda ele vai ficar, então como é um compromisso, né, eu vou deixar aqui na minha agenda principal, meus eventos. E aqui nesse espaço, é um espaço bem legal, que você pode aproveitar para, por exemplo, se essa reunião for pelo Zoom, né, ou por outra plataforma, você recebe o e-mail da sua equipe, já tem lá o link, você pode copiar esse link e colocar aqui, porque aí na hora da reunião eu vou simplesmente entrar aqui no meu evento, clico no link e eu já vou direto para a reunião. Eu não preciso entrar no meu e-mail, não preciso ficar procurando onde eu coloquei o link, né? E já vai estar tudo aqui simples e prático. Se, por exemplo, eu quero abordar algumas questões nessa reunião, eu já posso colocar aqui, falar sobre tal ponto, né? Falar sobre. Então, aqui eu já posso colocar tudo o que eu quero falar, dúvidas que eu, né, às vezes estou com dúvida em tal projeto, então eu posso ir colocando tudo aqui para na hora da reunião eu lembrar o que eu preciso abordar. As agendas digitais têm vários recursos, né, que você pode ir aos poucos incorporando a sua dinâmica, o seu sistema de organização. Aqui eu posso salvar, e aí eu já vou ter aqui o meu evento registrado. Algo importante a se destacar quando a gente fala de agenda. O primeiro deles é não encher a agenda. Tem gente que sai colocando um compromisso atrás do outro, preenchendo todos os espaços, mas a gente tem que lembrar que imprevistos acontecem, né? Então, eu posso marcar um compromisso aqui, de 7 às 8, e depois de 8 às 9 marcar outro, e de 10 às 11 outro, mas
nem sempre as coisas saem como a gente quer, né? As coisas se atrasam, ou tem o tempo de deslocamento, tem o tempo para você se arrumar, sair de casa, enfim. Não dá para colocar uma coisa emendada com a outra. Também preciso frisar a necessidade da gente ter consciência da diferença entre coisas que eu tenho que fazer e coisas que eu gostaria de fazer, né? Então, uma coisa é você ter uma aula que você precisa assistir, uma consulta médica, uma reunião, enfim, compromissos que você faz com outras pessoas e que você não tem, assim, uma liberdade de alterar, pelo menos não sem combinar com essas outras pessoas, né? E uma outra coisa é o que você gostaria de fazer, né? Então, por exemplo, essa academia aqui, pode ser um evento, né, um compromisso que eu combinei com uma amiga minha. Então a gente combinou de toda segunda, quarta e sexta, malhar das 7 às 8. Então, isso aqui eu não posso sair alterando de qualquer jeito, né? Uma outra coisa é eu querer ir malhar toda segunda, quarta e sexta, né? Então, esse meu querer ir malhar é algo que eu não marquei com ninguém, eu só estou me planejando, né? Eu quero me planejar para isso. Então, nesses casos, não é uma coisa marcada, é algo planejado. Então, inclusive, você pode, para esses casos em que você está planejando fazer algo, você pode ter uma agenda só para essas questões que você planeja. Ela pode, inclusive, ter uma cor diferente, né? Então, quando eu diferencio entre o meu compromisso, que eu não posso alterar, e aqui um compromisso que eu planejei, qual é o benefício de fazer essa diferenciação? Quando eu olho aqui para esse azul, eu já sei que é algo que eu não posso mudar. Então, se alguém quiser marcar uma reunião comigo terça-feira às 10, opa, eu já sei que isso aqui eu não posso alterar muito. Diferente de, alguém quer marcar uma reunião comigo às 8 horas na segunda-feira. Eu sei que eu tenho esse compromisso aqui, mas ele é flexível. Então, ok, eu vou marcar essa reunião aqui às 8, mas então, nesse caso, eu posso pegar essa academia aqui e ir para tarde ou passar para a noite, né? Então, eu tenho essa flexibilidade. E por último, outro ponto bem importante é você reservar um tempinho toda semana para planejar a semana seguinte, né? Ver se tem algum compromisso que está de fora, algo que você esqueceu de anotar, tem algo que eu preciso fazer essa semana. Uma semana é diferente da outra, né? Então, por exemplo, aqui eu já tenho uma semana que tem o dia 7 de setembro, um feriado. Então, isso já muda a minha semana. Então, o ideal é fazer planejamento semana após semana. Então, é chegar às vezes aqui na sexta ou talvez no final de semana e reservar um tempinho para fazer esse planejamento. Opa, vamos ver aqui o que eu tenho para a próxima semana. Eu estou vendo aqui que tem um feriado. O que eu vou fazer no feriado? Vou fazer alguma programação especial? Eu preciso providenciar alguma coisa para essa programação? Minha aula de inglês, ela cai justamente no feriado. Então, isso aqui eu já posso excluir. Então, excluo só esse evento. Essa aula que não vai ter aqui, ela vai ter uma reposição algum outro dia, né? Talvez uma reposição no sábado.
né? Já marcaria aqui reposição de inglês. E assim eu vou programando a minha semana, né? Você, inclusive, pode colocar aqui um lembrete para tirar esse tempinho para se planejar. Então, todo sábado eu vou ver esse lembrete e vou tirar um tempinho para fazer o meu planejamento da semana seguinte. Então, assim você garante que semana após semana você vai manter tudo organizado e a sua agenda funcionando. Mas, Lussara, e se eu quiser usar uma agenda analógica, uma agenda de papel? Também funciona? Claro que funciona. É só você usar a mesma lógica que a gente usou nas agendas digitais, só que com algumas adaptações, claro. Na hora de escolher agendas, física ou digital, importante é você levar 2 pontos em consideração. O primeiro é a praticidade. Eu sempre gostei muito de agendas de papel e eu até demorei bastante a aderir às agendas digitais. Mas depois que eu vi a praticidade de incluir um evento, excluir, remarcar, repetir por dias, meses, até anos, era tudo tão prático que eu nunca mais quis voltar para as agendas de papel. Um segundo ponto muito importante é que a agenda ela precisa estar sempre com você. Você está saindo de uma consulta médica e aí a secretária já quer marcar o retorno. Você rapidamente pode pegar o seu celular ou a agenda na sua bolsa e olhar ali e ver se aquele dia e horário estão disponíveis. Está disponível? Então já marca. Ah, não tá? Então já tem ali a possibilidade de já ver uma outra data. Se você não tá com ela ali, você acaba recebendo um papel que você depois não sabe onde joga, ou pior, guarda na sua cabeça e depois esquece de anotar. Enfim, pode voltar ao velho hábito de ir deixando ela de lado e deixando as coisas armazenadas na sua cabeça. Para a agenda funcionar, você tem que confiar que todas as informações que você precisa estão ali, senão você vai acabar abandonando. Então, na minha agenda, eu organizo os meus prazos, os meus compromissos, que tem um dia específico para acontecer, com ou sem horário. Enfim, eu posso, por exemplo, no dia 10 de novembro, na aula das 10 horas, ter que apresentar um artigo para o meu professor. E, bom, eu não vou querer chegar no dia 10 sem nada feito, né? Então, antes eu preciso providenciar várias coisas. Eu posso querer tirar dúvida com o professor, posso ir atrás da bibliografia básica, vou ter que escrever, vou ter que formatar, enfim. Várias ações que eu vou ter que providenciar para garantir que até o dia 10 tudo esteja pronto. Mas onde eu vou gerenciar isso? Na agenda? Não, né? Aí entramos no nosso segundo tipo de ferramenta, que são gerenciadores de tarefas. Então, todas aquelas tarefas que eu descobri que eu preciso fazer com relação àquele meu artigo do dia 10 de novembro, eu vou colocar aqui no meu gerenciador de tarefas ou na minha lista de tarefas. O David Allen, do método GTD, ele chamaria esse artigo de projeto. Ele define como projeto tudo aquilo que envolve mais de uma ação, mais de uma tarefa. Então, quando a gente diz projeto, não é bem um projeto de vida, sim, uma coisa grandiosa. Pode ser coisas mais simples, como trocar uma lâmpada. Que na verdade, a princípio, a gente pode até olhar e achar que é só uma tarefa. E aí a gente nota lá na nossa lista como trocar lâmpada. E aí aquilo fica por dias, meses, e depois a gente descobre que na verdade o nosso próximo passo não é bem trocar a lâmpada.
Se a gente for destrinchar melhor, a gente vai descobrir que talvez a gente precise primeiro comprar a lâmpada, depois talvez pegar a escada emprestada e aí sim trocar a lâmpada. Então fica a dica, se você tem alguma coisa que tá enrolando para fazer, tá demorando demais para ser concluído, veja se você está definindo direito o seu próximo passo. Às vezes você precisa pegar aquela tarefa e destrinchar em partes menores, definir direito cada ação. Aí você vai perceber que as coisas vão desenrolando melhor, porque você definiu exatamente qual é o seu próximo passo. Então, nós vamos listar, a gente vai precisar registrar essas ações em gerenciadores de tarefas ou em listas de tarefas, né? Como eu disse, tem vários aplicativos e inclusive você pode querer usar uma simples caderneta de papel, fica a seu critério. Aqui eu trouxe como sugestão o Todoist, um aplicativo que você pode baixar no seu celular ou pode também acessar pelo computador. Aqui você pode ir colocando o que precisa ser feito, né? Então eu posso vir aqui e acrescentar que eu preciso ler o artigo A. Então, eu vou colocar que eu quero fazer isso hoje e adiciono aqui ler o artigo A na minha lista de tarefas. E aí, quando eu finalmente ler o meu artigo, eu posso simplesmente vir aqui e ticar como concluído. Quando eu incluo um evento, eu posso colocar uma recorrência nele. Então, eu posso incluir aqui, ler 3 páginas do livro tal. E aí, para esse evento, eu posso querer colocar uma recorrência. Então, eu posso todo dia querer ler 3 páginas desse livro. Então, eu posso colocar aqui todo o dia. Então, todo dia ele vai me lembrar dessa ação. Eu adiciono essa tarefa. Então, ela vem aqui para a minha lista. Hoje, já li minhas 3 páginas. Eu marco aqui. E amanhã, ela vai novamente aparecer na minha lista. Uma outra coisa legal é que você também pode atribuir contextos. Então, por exemplo, quando você estiver na rua, você pode querer ver sua lista de coisas que você só pode resolver quando estiver na rua. Então, eu entro aqui, eu estou aqui na rua, o que eu posso resolver? Eu posso calibrar os pneus, eu posso comprar o arroz que acabou, ou às vezes eu estou em casa. Então, tem coisas, o que eu posso resolver aqui? Então, eu posso tomar minha vitamina, molhar a planta, enfim. Dependendo de onde você está, você pode ou não resolver certas coisas. Então, às vezes você tem tempo, você está disposto, disposta, mas você às vezes não está no ambiente certo, né? Não adianta você estar no trabalho querendo resolver coisas da casa, não adianta estar em casa querendo resolver coisas que você só pode resolver na rua. Então, esses contextos, eles facilitam essa divisão, né, de tarefas. Claro que, assim, no início você não precisa se preocupar muito com essas divisões, né? Você pode simplesmente deixar a sua lista aqui com tudo que você precisa fazer hoje. É um recurso que facilita, principalmente quando a sua lista vai ficando muito grande, né? Então, tem várias ações, e aí esses contextos facilitam a sua visualização. Você também pode querer criar outros tipos de contextos, né? Variando conforme a sua necessidade. Você pode, por exemplo, querer dividir as suas tarefas por tempo.
né? Ah, essa tarefa aqui eu consigo resolver em 5 minutos, essa tarefa aqui eu consigo resolver em 15, e essas tarefas aqui eu só posso resolver se eu tiver mais de 1 hora. Né? Também é uma forma de divisão, mas que no início você não precisa ficar muito se preocupando com essas divisões. À medida que for surgindo a necessidade, você pode ir criando as suas próprias categorias. Ok, então sabemos que tipo de informação eu coloco na agenda e que tipo de informação eu coloco nos gerenciadores de tarefas. Agora, para completar meu sistema de organização, só falta um gerenciador de notas e arquivos. E o que eu vou colocar nesse gerenciador de notas e arquivos? Bom, voltando no exemplo do artigo, eu já tenho na minha agenda o prazo, dia 10 de novembro, às 10 horas. No meu gerenciador de tarefas, eu tenho todas as ações que eu preciso desenvolver para garantir que até o dia 10 vai estar tudo pronto. Mas ao longo do processo, à medida que eu vou fazendo as ações, vai aparecer um outro tipo de informação. Então eu posso ler um artigo, fazer um fichamento, aí eu preciso guardar esse artigo, esse fichamento, porque eu vou citar no meu artigo. Eu posso tirar foto do trecho de um livro que eu também quero citar. Eu posso, inclusive, achar um texto muito interessante, mas que eu não vou poder ler agora, porque eu tô meio cheia de coisa para fazer por causa do artigo, mas eu quero guardar isso para ler depois. Enfim, concorda que se eu não gerenciar direito as informações, elas vão começar a ficar meio por aí? Eu preciso gerenciá-las para garantir que depois eu vou conseguir acessá-las com facilidade, né? Sem ficar procurando se eu baixei no celular, se está perdido na pasta de downloads no meu computador, enfim. É para isso que servem os gerenciadores de notas e arquivos. Assim como as ferramentas para agenda e as ferramentas para gerenciar tarefas, há vários tipos de gerenciadores de notas e arquivos. Então, existe o Google Drive, o OneDrive, o Notion, o Dropbox, enfim, tem uma série de aplicativos, né? Eu vou trazer aqui, mostrar um pouco do Evernote e da dinâmica que você pode adotar nele ou em qualquer outro gerenciador. Ele também é multiplataformas e funciona muito bem na versão gratuita. A base do Evernote são as notas. E aqui, em primeiro lugar, eu posso gerenciar os meus projetos, como, por exemplo, escrever o artigo sobre tal assunto. Então, eu posso criar uma nota para esse artigo, e aqui eu posso ir destrinchando todas as tarefas que eu preciso providenciar a respeito daquele projeto, no caso aqui a escrita do artigo, né, que eu preciso entregar. E aqui, direto na minha nota sobre esse projeto, eu posso incluir todo o material referente. Né? Então, eu posso aqui anexar os PDFs dos artigos que eu li, eu posso incluir uma foto, às vezes eu estava, enfim, não estava no meu computador, estava lendo um livro e aí achei um trecho interessante que eu quero adicionar nesse artigo. Eu posso, com o meu celular, tirar uma foto e já salvar essa foto direto aqui na nota do meu projeto. Então, quando eu for sentar para escrever esse artigo, eu não preciso perder tempo e nem energia procurando as coisas, né? Ah, onde foi que eu salvei esse artigo? Onde foi que eu coloquei essa foto? Está no meu celular, está no meu computador? Enfim, eu uso o meu tempo realmente para produzir. Quando eu fiz mestrado em 2014, eu estava grávida e com um filho de 1 ano.
né? E o Evernote foi fundamental para conseguir fazer as disciplinas e principalmente para escrever a minha dissertação, né? Porque meu tempo era assim curtíssimo, então eu tinha que otimizar cada segundo. Então eu entrava no Evernote, eu já estava com tudo que eu precisava ali, então era só sentar e produzir. Outro benefício que você tem agora já na versão paga do Evernote, deixando bem claro que eu não estou ganhando nenhum centavo por isso, é que os textos dos arquivos PDF, ou até mesmo o texto de uma foto que você salva aqui no Evernote, ele se torna pesquisável, né? Então, se eu salvar aqui uma foto e eu colocar na pesquisa que uma palavra que aparece nessa foto, eu consigo recuperar. Claro que o melhor é sempre a gente utilizar uma forma lógica de organização, né? A gente organizar os nossos cadernos direitinho, mas é claro que ter uma busca sempre facilita bastante. E falando dessa organização que a gente pode fazer aqui dentro do Evernote, ele dá algumas possibilidades. O que o Evernote, as notas que você vai criando, você pode ir dividindo por cadernos. Então, você vai criando cadernos e dividindo essas notas, né? Então, você pode ter aqui um caderno só para colocar os seus projetos. Você, inclusive, pode fazer cadernos para agrupar todo o material desses projetos. Então, como eu falei, você pode inserir aqui na própria nota do seu projeto os materiais relacionados a ele. Mas, às vezes, por exemplo, às vezes você está escrevendo a sua monografia, às vezes você está fazendo a sua tese ou dissertação. Então, o volume de material é muito grande para você colocar numa nota só. Então, o melhor é você criar um caderno para esse projeto. E ali dentro desse caderno, para cada artigo, para cada material, você pode criar uma nota. E aí, dentro dessas notas, você também pode utilizar o recurso de etiquetas. Então, para cada nota, você pode ir atribuindo etiquetas, né? Então, você pode colocar a etiqueta do assunto que aquele artigo está relacionado, você pode colocar a etiqueta do autor. Então, quando você precisar, eu quero todos os artigos sobre determinado assunto. Então, você vai aqui na etiqueta e ele vai rapidamente trazer todas as notas que estão vinculadas àquele assunto. Então, são recursos que, quando você está num projeto maior, como uma monografia, uma tese, uma dissertação, ajuda bastante, porque à medida que você vai evoluindo, né, nas leituras, o volume de material fica muito grande. Então, o recurso de etiquetas ajuda a você rapidamente, eu quero tudo de tal autor. Então, ele rapidamente vai puxar. Além de ter cadernos para organizar os projetos que estão em andamento, você também pode ter cadernos para reunir arquivos ou projetos que você não vai fazer agora, ou que você não pode fazer agora, mas que você não quer perder de vista, né? Então, por exemplo, você pode ter aqui um caderno fazer no futuro. Então, você vai colocando aqui livros que você quer ler, ou hoje, né, na era Netflix, você pode ir listando as séries, os filmes, os documentários que você quer assistir, e aí você vai deixando tudo ali incubado, e aí um dia você pode colocar em ação, né? Hoje eu estou com tempo livre, quero ver um filme. Você vai ali rapidamente na sua lista e aí você tem os nomes todos ali relacionados.
E outra coisa muito útil é você ter um caderno para organizar informações que você não precisa fazer nada a respeito, mas que você precisa apenas arquivar, né? Então pode ter aqui um caderno de referência, onde você vai colocando esse tipo de arquivo. Por exemplo, se os documentos digitalizados, você pode querer digitalizar esse documento uma vez, e aí para toda vez que você precisar, não precisar ficar digitalizando, você já pode ter uma cópia aqui digitalizada. Então, rapidamente você entra no seu celular e pode acessar essa cópia e mandar para quem você precisar, se for para resolver alguma burocracia, enfim. Você pode ter uma pasta onde você vai colocando arquivos da sua vida financeira, relacionados à sua saúde, exames, receitas. Às vezes você toma um medicamento contínuo, né? E para você não ficar eternamente andando com aquela receita na bolsa, ou às vezes você está na farmácia e não está com a receita com você, você pode, se você tiver ela digitalizada, você pode acessar no seu celular e aí você verifica ali o nome do remédio, a dosagem. E esses são apenas alguns exemplos de uma infinidade de informações que você pode armazenar no seu gerenciador de arquivos de forma digital para você ter acesso fácil e rápido e em qualquer lugar que você estiver. Ufa, a essa altura você deve estar pensando, nossa, muita coisa. Mas não se preocupe, entendendo cada tipo de informação, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente na sua vida. Então, alguém quer marcar um café com você, você já sabe que tem que anotar na sua agenda. Ou você lembrou de algo que você precisa providenciar, lista de tarefas. Ou você baixou alguma coisa no seu computador que você vai usar para algum projeto que está em andamento, ou quer guardar para consultar depois, já manda para o Evernote. E no dia a dia, a minha sugestão é: olhe a sua agenda antes de olhar qualquer rede social. Comece de manhã olhando sua agenda, vendo se tem algum lembrete importante para aquele dia, vendo que compromissos você tem ao longo do dia. E aí, no intervalo de um compromisso e outro, vá trabalhando na sua lista de tarefas. Então, vai fazendo, vai concluindo e, principalmente, vai atualizando. Garanta que ao concluir uma tarefa, a próxima já está ali na sua lista de tarefas. Assim você vai garantir que os seus projetos estão andando. E aí vem a melhor parte da organização, que é curtir. Curtir ver os seus projetos andando, curtir ter uma rotina um pouco mais tranquila, sem estar sempre na correria, perdendo prazos. E principalmente, curtir uma mente mais tranquila, sem tantas coisas borbulhando na sua cabeça e tendo a certeza que as informações que você precisa estão nos seus devidos lugares. Então é isso. Te desejo muito sucesso na sua organização e qualquer dúvida pode me escrever que eu terei o maior prazer em te responder. Grande abraço. Até mais.